Amém? Amém ou não amém? Que bênção, não é isto? Louvar ao Senhor, ter a igreja aqui, parte da igreja reunida domingo pela manhã, exaltando, bendizendo e tão lindamente cantando, glorificando ao nosso Deus. Isso é muito bom. A igreja não parou a sua marcha, a igreja está envolvida, ainda que algumas organizações por plataformas digital, elas estão reunidas, não é isso? Exaltando, reunião de oração, escola bíblica dominical, CRI com CRI, o Ministério Conectar. Quantos irmãos e quantas irmãs, até coros, não é isso? Estão gravando também por plataformas digital, e graças a Deus tem sido uma grande bênção. Nós estamos dando clínica de aconselhamento, terça e sexta-feira estamos atendendo aqui na igreja, lá na sala do Celebrando a Recuperação. Ela é mais ampla, o gabinete é bem pequeno, não recomendável, e a gente tem feito lá na sala do Celebrando a Recuperação o aconselhamento pastoral, as clínicas pastorais, nós temos atendido. Então é muito bom, a gente pode estar aqui, basta que todos estejam com a máscara cobrindo a boca e o nariz, todos. Eu vi um que estava sem, já colocou, não é isto? E se tirar, eu paro o sermão e peço para colocar, amém? Isso garante, não é isso, a segurança de todos nós. Você é muito bem-vindo, mas é preciso acatar as orientações. Não pode tirar a máscara, não pode descobrir o nariz, tem que estar o tempo todo com a máscara cobrindo a boca e o nariz. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em 1 Reis, primeiro livro dos reis, primeiro porque é um livro, né? Primeiro livro dos reis, capítulo 1, versículo de número 49. Primeiro livro dos reis, capítulo 1, versículo de número 49. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Está projetado? Se tiver, vamos ler juntos. Se não, deixa que eu leio de novo. Então, todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã lindíssima, pelo privilégio de acordar com os pulmões funcionando, nosso cérebro, o coração. Muito obrigado, ó Deus, por poder andar, dirigir, tomar ônibus aqui na nossa cidade. Obrigado, ó Deus, pela audição, pela fala. Obrigado, ó Deus, porque há milhares de implicações, de elementos necessários que se combinem para que nós estejamos vivos, e o Senhor tem nos permitido experimentar todos eles. Agora, Senhor, faz a Tua palavra descer sobre o nosso coração. Envolve-nos, ó Deus, diz a cada um de nós o que Tu queres. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O direito penal brasileiro, eu não sou advogado criminalista, mas o direito penal brasileiro, ele fala de algumas circunstâncias em que a pessoa que comete determinada conduta, ela está isenta da sua culpabilidade de cumprir, ou seja, de se submeter a um julgamento e ser condenado. Ele é isentado, ou ele é isento. Mas, por exemplo, a legítima defesa é uma delas. Outra situação, se no estrito cumprimento do dever legal, um policial, por exemplo, ele precisa realizar determinada ação e ela tem amparo legal, ele não responderá. Ainda que se instaure um inquérito, será percebido imediatamente
que ele não precisará chegar até o final. Outra situação, você pode imaginar, por exemplo, um médico com um bisturi na mão e alguém com o ventre desnudo no centro cirúrgico, e ele passa o bisturi procurando realizar uma cirurgia, vai abrir um rasgo, se me permitem usar a expressão, que vai jorrar sangue tanto quanto alguém que numa briga dá uma facada. Mas o médico está isento de responder. Esse Instituto Jurídico do Código Penal Brasileiro e de outras leis, nós percebemos claramente também no Velho Testamento. Em Êxodo capítulo 21, Deus prometeu a Moisés que ele criaria algumas situações de que alguém que fosse inocente deveria se refugiar neste lugar ou nessa cidade para que não fosse apedrejado ou morto. Deveria aguardar o julgamento. Era uma espécie de fazer com que o indivíduo se tornasse não vulnerável ao ataque ou ao julgamento de sua comunidade. Deus disse a Moisés no capítulo 21 que iria criar aquilo que foi chamado de cidades refúgio. O que era uma cidade refúgio? Alguém que por algum problema cometeu um erro que seria considerado, mas que ele mesmo percebia que não era culpado e tinha a possibilidade de ser absolvido, ele fugia para a cidade refúgio. E na cidade refúgio, ninguém poderia tocar nele até o dia do seu julgamento. Se fosse constatada a possibilidade da sua inocência, ele permaneceria na cidade refúgio. Ali Deus o protegeria, porque Deus criou a cidade para esta finalidade. Lugar onde a pessoa pode se refugiar. Nós ainda temos nos nossos dias alguns países que não têm tratado de extradição com o Brasil, e alguns que percebem que vão ser condenados, vão embora e fogem para a cidade refúgio, alguns paraísos fiscais. Só que essas cidades modernas, cidades refúgio, o Brasil evidentemente vai emitir um mandado de prisão contra essa pessoa, vai colocar o seu nome na Interpol. E mais dias, menos dias, ele acaba sendo preso e ele vai retornar ao Brasil. Só que nós vemos no texto um lugar que também era considerado mais tarde pela prática em Israel, passou a ser considerado um lugar de refúgio. Deus mandou construir um lugar de adoração e um altar para sacrifício. E quando o indivíduo trazia o seu animal para ser sacrificado e colocava sobre a bancada de bronze do altar, o animal seria sacrificado, o dono do animal que trouxe para o sacrifício para que seus pecados fossem perdoados, ele no momento do sacrifício colocaria a mão sobre a cabeça do animal. E então o sacerdote iria se aproximar e o animal iria agonizar. O dono do animal colocava a mão sobre a cabeça dele. Eu acho essa cena terrível. Não sou favorável que matem os animais. Mas colocava a mão e o animal agonizava, e o dono do animal sentia a agonia do animal e percebia que ele estava morrendo em seu lugar, estava morrendo pelos seus pecados. Aquele altar tinha uma fila muito grande, e em cada ponta do altar tinha um chifre de um touro feito de bronze, que as pessoas amarravam os animais para aguardarem o seu sacrifício. Vinha com a corda e amarrava para aguardar o seu sacrifício. Quando alguém, mais tarde dentro da cultura de Israel, quando alguém queria pedir clemência, estava desesperado por algo que fez, sabe o que ele fazia? Ele corria para dentro do templo, ele ia até o altar, e ele segurava na ponta do altar, onde estava aquele chifre de bronze, e ele segurava ali, e pela cultura do judaísmo, ele não poderia ser morto. Ele estava dentro do altar, era um lugar, passou a ser um lugar de refúgio. O texto que nós lemos fala da velhice do rei Davi.
Davi envelheceu. E agora o seu quarto filho, Adonias, resolve dar um golpe e tomar o reinado enquanto Davi estava vivo. Ele era o quarto filho. Aminon, o filho mais velho, já estava morto. O segundo filho, Quileabe, também já estava morto. O terceiro filho, Absalão, também já estava morto. Adonias era o quarto filho, mas o trono estava prometido a Salomão. Enquanto Davi estava no leito, quase morrendo, Adonias teve a ideia de chamar o grande general Joabe e disse: nós precisamos tomar o reino, nós precisamos assumir o reino. E disse Joabe, o grande general: e como nós vamos fazer? Ele disse: chame o sacerdote Abiatar e nós vamos tomar o reino, eu serei consagrado rei. Então o sacerdote Abiatar, que era grande aliado de Davi, mas agora passou para o lado de Adonias, ele era responsável por carregar a arca juntamente com outro sacerdote chamado Zadok. E eles atravessaram todo o deserto, eles enfrentaram dificuldade, eles passaram problemas, Zadok e Abiatar, mas eles conduziam a arca em pleno deserto. Davi estava para morrer, Adonias deu o golpe, Joabe, o general, passou para o lado dele, e também o grande sacerdote Abiatar passou para o lado dele. E Adonias então fez uma grande festa, muitos convidados, e eles estão sacrificando e festejando, porque Adonias era o rei. E eles estão felizes. Então Batseba, orientada pelo profeta Natã, que não foi convidado para a festa, vai até Davi no palácio real, se aproxima do rei Davi, ajoelha diante dele, que é seu filho, que é mãe de Salomão, e então, que é seu esposo. Ela se aproxima de Davi e diz a ele: Davi, você disse que Salomão seria rei. E ele disse, você jurou diante de Deus que Salomão seria o rei. E Davi, na cama, no leito de morte, disse: eu jurei. E por que é então que estão consagrando Adonias lá na Pedra da Cobra? Eles consagraram Adonias, o sacerdote Abiatar, e Joabe está lá, e muitos amigos deles estão lá. Não convidaram o profeta Natã, nem Zadok, não convidaram Semaías, Benaías, e eles estão consagrando Adonias rei. E Davi ficou parado olhando para ela. Chegou o sacerdote, chegou o profeta Natã, confirmou a história, e Davi disse: Natã, chame Zadok, o grande chefe dos sacerdotes. E Natã disse: posso chamar? Chama também Benaías, o outro grande general, que guarda o palácio real. E disse: chamem Salomão. Chamaram Salomão. Vão até Gion. Salomão monte o animal do rei, pegue a capa, vá até a fonte de Gion. Gion ficava ao sul de Jerusalém, entre duas montanhas, de onde jorrava a água que iria matar a sede de toda a população. Vá até a fonte de Gion, e lá vocês devem ungir Salomão rei. Se tá bom. E eles saíram numa caravana. A guarda real, juntamente com Zadok, juntamente com Natã, o profeta Natã, juntamente com Benaías, o grande general, e eles vão até a fonte de Gion, e eles consagram Salomão rei de Israel. E eles tocam trombeta, que diz o texto que parecia que a terra tremia. E a multidão gritava: viva o rei Salomão, viva o rei. E ele vem voltando, e do outro lado está Adonias reunido com Joabe, reunido com o sacerdote Abiatar. E eles estão numa grande festa dizendo: viva o rei, viva o rei. E eles escutam na festa de Adonias, que tem em algum outro lugar, alguém tocando trombeta e gritando. E chega Jonatas, filho de Abiatar. E então Joabe diz: venha cá, jovem. Você estava lá fora. Eles estão vindo lá de fora. E o que é que está acontecendo lá? Disse: Salomão está montado no animal do rei, com a capa do rei,
com o cetro do rei, e há uma multidão, a guarda real toda está junto com ele, e ele está acompanhado de Zadok, o sacerdote do palácio real, e ele está acompanhado também de Benaías. Eles estão vindo, e eles estão gritando tanto que parece que a terra está tremendo, gritando: viva o rei Salomão! E aí, quando os convidados, versículo 49, de Adonias escutaram isto, diz o texto, eles começaram a tremer. Eles começaram a tremer. E eles foram saindo da festa de coroação de Adonias. Foram embora. Diz o versículo 49, então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. E agora, Adonias? Existe um rei legítimo. E Adonias, então, ele corre para dentro do altar. E ele sabe que ele vai morrer. E ele segura na ponta do altar. Ele se agarra tremendo na ponta do altar. Porque ele sabia que aquele lugar era um lugar de refúgio. Ele sabia que ninguém iria matá-lo dentro do templo. E então Benaías procura Salomão e diz: Salomão, o teu irmão Adonias, que tentou dar um golpe em você, que tentou te passar a perna, ele agora está tremendo, agarrado na ponta do altar. Ele está seguro na ponta do altar. Ele está morrendo de medo. O que nós devemos fazer? E Davi disse: se ele estiver arrependido, vá e diga a ele que venha, que ele não morrerá. E então dizem a Adonias: olha, Salomão está te chamando. Ele sabe que você está agarrado às pontas do altar e ele quer conversar com você. Ele vem, se aproxima de Salomão, ele se ajoelha diante de Salomão e ele diz: me perdoa, meu irmão, me perdoa pelo que eu fiz. E Davi então o perdoa e diz a ele: vá para casa, pode ir embora. Estava agarrado à ponta ou na ponta do altar. Nós percebemos claramente, como diz John Landers, aqui nós temos um antitipo daquilo que viria no Novo Testamento. Gente que se agarra à ponta do altar arrependido pelo que fez. Gente que pede a Deus perdão por aquilo que realizou. Gente que está profundamente arrependido, disposto a não fazer mais. Quando nós erramos, então nós corremos e nos agarramos à ponta do altar, oferecendo o incenso, que é a nossa oração. Nós nos agarramos a Jesus, o sacrifício perfeito, e nós dizemos a Deus: eu estou arrependido, eu quero viver uma vida nova. E sabe o que acontece com cada um de nós? Aquilo que aconteceu com Adonias. Deus nos dá uma oportunidade. Enquanto estamos vivendo em meio à pandemia, quantos de nós não estão agarrados na ponta do altar, dizendo: Deus me dá outra chance, Deus me ajuda, Deus me perdoa. Eu gostaria que o Senhor não levasse em conta a vida que eu vivia antes da pandemia. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse a ter uma vida nova. Eu quero viver uma realidade nova. Nós fazemos a semelhança de Adonias e pedimos a Deus uma nova oportunidade, agarrados à ponta do altar. Por este pecado, Adonias não morreu. Foi perdoado. Tempos depois, Adonias procura Batseba, mãe de Salomão, e diz: eu gostaria que você me fizesse um favor. E ela diz: peça. E ele disse: eu gostaria que você pedisse a Salomão que me desse Abisaque, a sunita, em casamento. E ela disse: mas ela era mulher do seu pai?
do rei Davi, mas eu gostaria de tê-la em casamento. Ele sabe que isso era proibido e que se indicaria, provavelmente, passaria de rei para rei. E ele pede Batseba, tentando persuadi-la a que ele pudesse ter acesso à mulher que havia sido do rei Davi. Era um novo golpe. E Batseba se aproxima de Salomão e diz: Salomão, eu tenho um pedido a fazer a você. Dá Abisaque como esposa para Adonias. E Salomão, extremamente sábio, disse: quem foi que te pediu isso? E ela disse: foi Adonias. E Salomão percebe que ele recebeu o perdão por causa do golpe. Ele estava armando uma nova situação e ele manda matar Adonias. Parece uma coisa muito terrível, e é, mas ela indica claramente o nosso relacionamento com Deus. Quantos de nós se arrependem dizendo: Deus, eu não vou mais voltar a fazer esse tipo de coisa. Deus me perdoa porque eu vou viver uma vida nova. Deus, nunca mais eu vou errar no meu namoro. Deus, nunca mais eu vou errar no trabalho onde eu estou. Eu nunca mais vou roubar ninguém. Deus, me permita, Deus, que eu vou viver uma vida abençoada, agarrado à ponta do altar, pedindo a Deus para perdoar. E Deus perdoa. Mas infelizmente, dias depois a pessoa está fazendo a mesma coisa errada que fazia antes de pedir perdão. Adonias não entendeu que o perdão é uma oportunidade de começar de novo, sem cobrar dele coisa alguma que ele já tenha feito anteriormente, mas também é uma oportunidade para viver a vida correta diante de Deus. E quando nós nos propomos a servir ao Senhor, nós estamos dizendo: Deus, eu estou abrindo mão das coisas erradas, porque eu quero viver uma vida certa na presença do Senhor. E Adonias morreu, porque continuou tentando derrubar o rei Salomão. Havia um sacerdote chamado Abiatar, que apoiou Salomão. Ele foi substituído. Zadok assumiu como não somente o sacerdote do palácio, mas da nação de Israel e de Judá. Joabe foi destituído como grande general, e Benaías foi colocado no lugar dele. Joabe havia matado 2 pessoas inocentes, Abner e Amasa. Um era general de Israel, o outro era general de Judá. E ele matou os 2 numa emboscada que ele preparou. Segurou pela barba, enfiou a espada, o punhal, sem que o primeiro deles percebesse. Quando Joabe percebe o que está acontecendo, que Salomão se tornou rei, e que ele que havia matado 2 generais, corria risco, ele que apoiou a revolução, a conspiração, o que foi que Joabe fez? Correu para o templo e agarrou-se onde? Na ponta do altar. Pensou: vou morrer também. Estou errado, matei 2 inocentes. Ele correu e segurou na ponta do altar. Qual é a diferença entre o que fez Adonias e o que fez o general Joabe? Você sabe? É que Adonias estava arrependido, querendo uma oportunidade de começar de novo. Mas Joabe queria apenas se agarrar à ponta do altar, sem mostrar qualquer arrependimento. E o fato de estar agarrado à ponta do altar, ele pensou: ninguém pode me matar aqui. Só que Êxodo 21 dizia: se ele for inocente, se houver indícios de que ele é inocente, ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio, ou ele poderá agarrar-se à ponta do altar, e ninguém poderá matá-lo, mas ele tem que ser inocente. Não era o caso de Abner. Quantas vezes nós vamos orar a Deus, pedir a Deus perdão, e nós sabemos que nós não somos inocentes, nós precisamos ser perdoados, mas precisamos nos arrepender.
Joabe não se arrependeu. Joabe chegou à ponta do altar, segurou a ponta do altar no chifre de bronze sobre uma das pontas do altar, e ele ficou ali e disse: aqui ninguém me mata. Só que ele não era inocente. Benaías foi até Salomão e disse: Salomão, Joabe, o general destituído, está lá no templo. Fugiu para lá e agarrou-se à ponta do altar. Salomão disse: diga a ele para sair de lá. E lá foi o novo general e disse: olha, disse que é para você sair daí. Largue a ponta do altar, porque você não é inocente. E ele disse: daqui eu não saio. Lá foi o novo general e disse a Salomão: Salomão, ele disse que não vai sair de lá. E Salomão disse: então entre e mate ele lá mesmo. Arranque ele de lá e mate-o. É apenas um símbolo para o Novo Testamento. Quantas pessoas estão nas igrejas agarradas às pontas do altar e não serão perdoadas? Quantas? Quantas pessoas estão ali no lugar certo, fazendo a coisa ali, a coisa certa, participando de um ritual que é prometido, é promessa de Deus, mas que não serão perdoadas? Quantas crianças, quantos adolescentes estão na igreja só porque os pais são crentes? Eles se agarram à ponta do altar, pensando: eu tenho o mesmo direito, há uma promessa sobre a ponta do altar, e eu estou aqui, que não serão perdoados. Quantos casais estão na igreja, agarrados à ponta do altar, mas que não receberão perdão, porque não se arrependem daquilo que fizeram? Ele pensou: basta eu me agarrar à ponta do altar. Há muita gente pensando assim: basta eu ir à escola bíblica dominical, basta eu orar, basta eu ir à união de jovens, de adolescentes, à união de casais, basta eu participar do encontro de casais, eu já me agarrei a uma das 4 pontas do altar e nada vai me acontecer. Joabe pensava assim. Salomão disse: arranca ele de lá e dá cabo à vida dele. Agarrado à ponta do altar. Há uma terceira personagem feminino, não é isso? Tudo que termina em EM, garagem, tudo é feminino, ferrugem. Mas há uma terceira personagem chamada Simei. Simei, quando Davi percebe que Absalão está vindo atrás dele, ele sobe, costeando o mar da Galileia. Absalão está vindo por baixo, ele sobe e contorna o mar da Galileia, porque não conseguiria atravessar para pegá-lo, e ele vai para o deserto. Quando ele está fugindo, Davi fugindo do seu filho, da guerrilha, Simei pega umas pedras e começa a atacar no rei. E Davi vai embora para o deserto, é ajudado por Barzilai, homem que no leito de morte ele pede por ele, a Salomão, pelos filhos dele. Mas o que é curioso, que quando Davi volta, estabelece rei, está na velhice, Salomão assume, Davi havia perdoado Simei. E Davi diz então, Absalão diz a Simei: meu pai perdoou você, e o perdão do meu pai vale para você. Você não será morto juntamente com Adonias ou Joabe. Você vai para sua casa, fique dentro de casa e não saia de lá até o dia da sua morte. Como é que isso se chama hoje? Prisão domiciliar. Não é isso? É hoje. Fala: ó, fulano está na prisão domiciliar. Salomão disse para ele: vá para sua casa, fique lá
e não saia de lá até o dia que você morrer e o seu corpo sairá da casa para ser sepultado. Simei vai, fica lá. E um dia 2 escravos fogem. Sabe o que ele faz? Monta o cavalo e vai atrás dos escravos. Quando Semaías avisa Salomão que isto aconteceu, Salomão diz: executa a pena. Muitas vezes Deus me disse, eu disse a você, eu vou dar um perdão a você, mas eu vou impor algumas condições. Eu vou restringir parcialmente a sua liberdade. Quantas pessoas acabam não respeitando o perdão dado por Deus? E daqui a pouco elas voltam a fazer aquilo que foi proibido por Deus. Se não houver disposição nossa em aproveitar o perdão dado por Deus, sabe o que acontece? Morreremos por causa do nosso pecado. Adonias sabia que agarrar a ponta do altar poderia mantê-lo vivo. Você também sabe que agarrar-se a Jesus, a ponta do altar, pode manter você vivo para toda a eternidade. Mas não volte a fazer o que Adonias fez. Não volte para o mundo, não volte para o pecado. Joabe sabia que estava errado, mas sabia que agarrar-se à ponta do altar poderia dar a ele mais alguns dias. Só que ele esqueceu que ele tinha que ser inocente. E nós muitas vezes esquecemos que a nossa conduta tem que ser irrepreensível. Paulo escreve a Tito, se não me engano, 1:10, diz assim: que ninguém tenha de que te acusar. Ninguém. Ninguém. Ele esqueceu disso, Joabe. E ele morreu por causa do seu erro. Por último, Simei. Ele esqueceu que recebeu perdão e que o perdão impõe condições. Dia 20 de julho de 1980, quando aceitei Jesus, a primeira pessoa a me dizer uma lista de coisas que eu não poderia fazer mais foi meu irmão. E ele disse para mim: Tidinho, você não vai mais poder fazer isso. Eu disse: não há problema. Você não vai mais poder fazer isso. Eu disse: não há problema. E ele me deu uma lista de coisas que eu não poderia fazer mais. E ele nem crente era. Salomão disse a Simei: você está perdoado, mas tem uma lista de coisas que você não vai poder fazer mais. E ele esqueceu disto. Tem muito crente esquecendo dessa lista. Muitos esquecendo que existe uma lista de coisas que nós não podemos fazer mais. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós nos agarramos na ponta do altar. Estamos segurando em Jesus. O sacrifício perfeito foi realizado por nós. Hoje as nossas orações são o incenso que sobe ao Senhor. E ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor que nós nos arrependemos das coisas erradas que nós fizemos e começamos uma vida nova em Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus, de cair no mesmo erro que Adonias.
Livra-nos, ó Deus, de um comportamento igual de Joabe. E, ó Deus, livra-nos de esquecermos-nos, ó Deus, das coisas que não podemos fazer, como Simei, para que possamos viver na presença do Senhor. Queremos, ó Deus, viver agarrados à ponta do altar até o último segundo da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.